Shippar casais de séries é um caminho sem volta, com certeza. Nós passamos os episódios torcendo para que o nosso casal preferido fiquem juntos. Infelizmente, muitos não ficam juntos no final, seja porque eles ficaram com outras pessoas ou porque morreram na história mesmo. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu fiz uma lista com 10 casais que foram endgame. Casais que no decorrer da história eu até cogitei que eles não ficassem juntos no final devido a tanta desgraça, a tantas pedras no seu caminho. Porém, nesse caso, o início de um sonho deu muito certo e esses casais ficaram juntinhos e felizes no final das séries. Bora começar com New Girl, uma das minhas séries preferidas da vida, uma série que nos apresentou um dos casais mais icônicos no mundo das séries. A Jazz e o Nick começaram a série com uma amizade muito bonita. Ela vai morar junto com ele e os seus amigos, ela acaba fazendo uma amizade muito bonita com todo mundo e a princípio, com certeza, muitos sequer cogitaram que um dia Jazz e Nick poderiam ficar juntos. Até que finalmente na segunda temporada eles deram o primeiro beijo, deixando os fãs surtados e jogando na nossa cara toda a química que esse casal tem. E aí depois daquele vai e não vai, eles começam um relacionamento sério e é uma das fases que eu mais gosto em New Girl, porque Jazz e Nick simplesmente se completam. É muito legal, principalmente pelo fato da série já ter trabalhado uma amizade antes de ter um romance, porque com isso a gente consegue ver o quanto um consegue confiar no outro. Eles têm momentos muito fofos e engraçados, a gente já começa um relacionamento com muita intimidade, porque como eles já se conheciam e já moravam juntos há um bom tempo, eles têm aí essa parceria que é sempre maravilhoso de assistir. Jazz e Nick é aquele tipo de casal que eu jamais ia imaginar que um dia a série ia separar, mas infelizmente em certo momento da história eles fazem a grande burrada que é terminar o relacionamento desses dois. Quando eu já estava perdendo as minhas esperanças desse casal voltar, no final da série eles percebem que ainda são apaixonados um pelo outro e eles acabam se declarando ali, né, daquele jeitinho atrapalhado deles em uma cena do elevador que com certeza marcou a vida de todos os fãs do casal. E sim, a série acaba terminando com eles juntos e não somente isso, eles se casam no final. Coisinha mais fofa. Ross and Rachel. Rachel and Ross. Ross and Rachel. Rachel and Ross. Sem dúvida, esses são dos casais mais polêmicos aí do mundo das séries, principalmente por conta do seu final, que não é bem visto por muitos fãs. Nós começamos Friends descobrindo que o Ross sempre foi apaixonado pela Rachel, mas ela não parecia dar tanta bola pra ele assim, até que ela percebe que também estava gostando dele, mas ele estava já em um relacionamento com a Julie. Porém, finalmente nós tivemos o primeiro beijo de Ross e Rachel, que você gostando do casal ou não, foi icônico. E assim foi o relacionamento de Ross e Rachel nas 10 temporadas de Friends. Foi um vai, não vai, fica junto, não fica junto, sempre acontecia alguma coisa, sempre tinha algum empecilho, fora que tem aquele famoso questionamento, o Ross traiu a Rachel ou não? Eles estavam realmente dando um tempo ou não? Até que no final da série, quando a Rachel ia para Paris para recomeçar a sua vida, o Ross resolve dizer que ainda está apaixonado por ela. Então nós temos aí momentos bem tensos nos últimos minutos de Friends em que a gente não sabia se a Rachel tinha descido do avião ou não. Porém, logo nós descobrimos que sim, ela desistiu de ir para Paris para poder ficar em Nova York com o Ross. E tá aí, né, o grande questionamento de todos os fãs, porque muitos dizem que a Rachel deveria ter ido para Paris. Sim, tem até alguns memes dizendo que o casal mais injustiçado de Friends foi justamente Rachel e Paris.
Uma observação rápida aqui, eu sei que Chandler e Mônica também foram endgame, mas é um casal que já estava muito na cara, afinal de contas eles nunca se separaram. Nessa lista eu resolvi focar em casais que eu tinha essa dúvida se ia ficar junto ou não, mas Chandler e Mônica, gente, eles são perfeitos, né? Eles nunca terminaram, eles são maravilhosos, eles são incríveis, então já era muito óbvio, assim como Phoebe e Mike, que teve sim ali os seus problemas, mas chegou um momento ali no final da série que estava evidente que ela ia terminar a série com ele. O terceiro casal que eu separei pra vocês também teve os seus altos e baixos, e que altos e baixos, viu? E foi um casal que eu tinha muito, mas muito medo de não ficarem juntas no final, mas Santana e Brittany de Glee foi endgame sim, e eu só tenho a agradecer a todos os envolvidos por ter feito Britana acontecer. Pra mim, elas têm a melhor história de Glee ao lado do próximo casal que eu vou falar pra vocês. Elas começaram a série sendo melhores amigas, até então elas não tinham tanto destaque assim, mas logo a gente acaba descobrindo que elas ficavam em segredo. Elas tiveram vários problemas, né, pra ficarem juntas. Tivemos toda a história da Santana, ela tinha vários problemas familiares, tanto que a sua avó não aceitou muito bem a notícia dela ser lésbica, mas elas entraram enfim em um relacionamento sério e foram maravilhosas. Eu adorava como uma sempre apoiava a outra, era um relacionamento muito intenso, e eu acho que foi um relacionamento bem trabalhado, até porque elas começaram sendo amigas, elas tinham uma intimidade, elas tinham uma conexão maravilhosa. Infelizmente, elas acabaram terminando no meio da série, em momentos de partir o nosso coração. Elas estavam seguindo rumos diferentes em suas vidas, então era questão de tempo delas terminarem. Mas no final, quando euzinha já estava me conformando que elas não ficariam mais juntas, mentira, eu nunca me conformei com isso. Eu continuava ali me iludindo e falando vai rolar, vai rolar, vai rolar. Mas enfim, elas se acertaram, me deixando muito feliz e aliviada. E não somente isso, elas se casaram. Mas é claro que eu não vou falar apenas de Britana, e vou falar também sobre o meu segundo casal preferido de Glee, que é Kurt e Blaine. Mais um casal intenso, mais um casal maravilhoso, e mais um casal que eu tinha muito medo deles não colocarem eles juntos no final. Kurt e Blaine são a coisa mais fofa do mundo, eu acho que todo mundo concorda com isso, e também tiveram seus altos e baixos no decorrer da história. Teve até traição no meio que partiu meu coração. São episódios que eu sempre choro todas as vezes que eu assisto, mas assim como a Santana e a Brittany, eles também se casaram, mas eles tiveram um casamento aí os quatro, né, porque eles se casaram juntos, e é muito legal pra mim, porque os meus dois casais de Glee estavam ali, casando ao mesmo tempo. E no finalzinho ali da série, quando nós vamos descobrindo o que os personagens estão fazendo, nós acabamos descobrindo que sim, Kurt e Blaine ainda estão casados e muito felizes. E não somente isso, eles vão ter um filho, e para deixar tudo ainda mais fofo, a Rachel é a barriga de aluguel deles. Ai, gente, é sério, eu não me aguento com esses dois. Os fãs da série How I Met Your Mother ficaram revoltadíssimos com o final da série. Afinal de contas, a mãe, a personagem que eles estão falando desde o começo, a personagem que o Ted conta a história para os seus filhos, como ele conheceu a mãe deles, ela morreu. E no fim nós descobrimos que ele estava contando tudo isso para os filhos porque na verdade ele ainda gostava da Robin. Nós começamos a série já com o Ted e a Robin se conhecendo, tem toda aquela coisa do Ted falar eu te amo rápido demais, e a Robin obviamente ficou assustada, mas logo ela faz amizade com a Lily, com todo o grupo. Os dois acabam fazendo uma amizade muito bacana também, apesar
apesar do Ted ser claramente apaixonado pela Robin. Depois de muita enrolação, finalmente eles têm aí um relacionamento amoroso e eles têm aquela fase mais fofa, mais bonitinha, eu te amo. Porém, chega um certo ponto da história, eles começam a focar muito no quesito do Ted querer ter filhos, querer se casar, mas a Robin não queria a mesma coisa, então isso começou a pesar muito na relação e eles acabaram se separando. Passado algum tempo, a Robin fica com Barney, casa com Barney, mas pouco tempo depois eles se divorciam. Outra relação que é bem conturbada em How I Met Your Mother. Eu sempre via que o Ted era apaixonado pela Robin e a Robin era apaixonada pelo Ted, e apesar de todas as coisas que acontecia na história, eu já até fiz um vídeo aqui no canal com provas de que o final de How I Met Your Mother faz muito sentido. Eu sei que isso é polêmico, mas tudo bem. Porém, por conta de toda essa treta da Robin com o Barney, do Ted com a mãe e toda a história, a trajetória, em certo momento eu pensei que a série não teria essa coragem de deixar o Ted ficar com a Robin, até porque a história ele estava contando ali para os seus filhos sobre a mãe deles, então eu acho que o final foi coerente com a história da série, se você parar para refletir direito, e também eu acho que foi bem ousado deixar o Ted ficar com a Robin no final. Na última cena da série, nós vimos que depois de anos, eles já bem mais velhos, o Ted vai até o apartamento da Robin para poder se declarar para ela com a famosa e icônica trombeta azul. Agora, se você quer um casal complicado que parecia que nunca ia ficar junto na história da série, esse casal é a Annie e o Gilbert da série Annie with an E. Sempre que você imaginava que eles iam se beijar e que ia acontecer alguma coisa, tinha vários problemas na história impedindo que eles ficassem juntos. Mas a parte muito bacana é que mesmo assim a série conseguiu trabalhar a amizade deles de uma forma muito intensa. Eles se tornaram melhores amigos antes de tudo, mesmo que no começo parecia ser uma coisa mais de inimigo, que um ficava competindo com o outro, mas isso faz parte da intensidade da história desses dois. Porém, meus amigos, no final, que não era para ser um final, afinal Annie deveria ter sido renovada para mais uma temporada, mas tudo bem. Finalmente, aleluia, depois de muita enrolação, o Gilbert ele corre para se declarar para Annie e enfim os dois ficarem juntos. Essa cena é tão magnífica, essa cena é tão intensa que arrepiou todos os pelinhos do meu corpo, porque foram muitos anos esperando isso acontecer. E a parte legal é que o Gilbert ele não precisa se declarar. Na verdade, eles não precisam falar nada porque eles já tinham passado muitas coisas. E aí, quando o Gilbert chega lá e a Annie sai pra fora, eles ficam se encarando por um tempo, não falam nada e simplesmente, dá uma bitoca. Eu acho até bonitinho que a Annie, com aquele jeitinho dela, ela acaba se beliscando depois de beijar o Gilbert, porque ela queria saber se ela estava sonhando ou não. Enrolou tanto, mas tanto que até eu tava me beliscando para saber se aquilo era real ou não. Então, no final mesmo, nós vimos que essa relação também não vai ser tão fácil, mas pelo menos eles já estão juntos, porque eles vão começar a namorar à distância, conversando por carta, se vendo de vez em quando. Só que a gente nunca vai saber se isso vai dar certo, porque, eles resolveram cancelar a série Annie with an E, pra minha tristeza, pra minha revolta. Então eu acredito que sim, eles ainda estão juntos, eu acredito que sim, eles estão muito bem e felizes e eles vão casar. E eu sei que eu tô falando como se o casal existisse na vida real, mas eu não tô nem aí. O próximo casal sempre deixou os fãs bem divididos, porque em Jane the Virgin nós tínhamos a guerra do time Michael versus o time Rafael. Então,
Quem será que ganhou no final? Eu por muito tempo achei que a Jenny ficaria com o Michael, que não teria jeito. Eles começaram a série juntos e se gostavam bastante, porém o meu coração sempre foi time Rafael. Esse triângulo amoroso foi jogado até o final da série, quando a gente achava que ia dar certo, que ela ia ficar com um deles. Acontecia alguma coisa, a Jenny ficava confusa, aí terminava com um, ficava com o outro, aí ela foi, casou com o Michael, deixando o Rafael assim, muito chateado, começou a ter uma vida com o Michael, e aí o Michael, teoricamente, morreu. E aí depois, ela e o Rafael acabam se apaixonando de novo, quando eles já estão em um relacionamento bacana, quando eles já estão morando juntos, e aí o Rafael vai pedir ela em casamento, o Michael me aparece vivo. Ai, gente do céu! Quem acompanhou essa série desde o começo por tantos anos, aguardando um episódio por semana, aguardando o hiatus, olha, parabéns pra gente, porque aguentar tudo isso é complicado. Hoje em dia tá muito fácil pra quem quiser assistir, é só entrar aí na Netflix, assistir 1 milhão de episódios tudo de uma vez e tá tudo certo. E aí, nesse momento que o Rafael termina com a Jenny, porque ela fica naquela confusão entre ele e o Michael, o que é totalmente compreensível, né? Ele falou que não queria mais ser feito de besta, então ele prefere terminar a relação. Naquele momento eu falei, pronto, já era, o meu Rafael não vai rolar, não vai ter mais time Rafael. Fiquei muito chateada, até que a gente tem uma grande reviravolta na história. A Jenny, ela vai viajar com o Michael, vai conhecer aí essa nova vida dele. E aí no final do dia a menina simplesmente percebe que ela não gosta mais do Michael, assim, romanticamente falando. Ela respeita muito e é muito especial todos os anos que eles passaram juntos, e ele marcou a vida dela e sempre vai ser um dos amores dela. Porém, neste momento, a Jenny, ela percebe que sim, ela está apaixonada pelo Rafael, ela é apaixonada pelo Rafael e quer ficar com ele. Eu surtei tanto nesse episódio que vocês não têm noção. Eu assisti o episódio na força do ódio. Quando chegou no final, eu falei, meu Deus, socorro. A Jenny, ela não pensa 2 vezes, ela já chega com as malas dela ali no meio da noite, vai se declarar pro Rafael, pedir desculpas, mas ele não quer saber, porque ele já não confia mais nela tanto assim. É claro que fica naquele vai, não vai de novo, mas chega um momento que o Rafael percebe que ele ainda é apaixonado por ela sim, e que ele não vai conseguir ficar com outra pessoa. E aí nós terminamos Jane the Virgin com o casamento mesmo da Jenny e do Rafael, que com certeza foi uma coisa muito aguardada pelo time Rafael há muitos anos nessa série. O Michael teve a sua vez, gente. Foi a vez do Rafael. Meu Deus, eu vou ser cancelada, porque de verdade são chips assim que tem um embate mesmo, né, gente? Mas calma, eu respeito o Michael, eu respeito a relação dos dois, mas eu sou time Rafael. Alô, fãs de Shadowhunters! Eu quero saber se em algum momento da série vocês cogitaram que Malek poderia não ter ficado juntos no final, porque eu sim, com certeza, era o meu desespero de fã, porque Malek é tudo pra mim. Então eu tinha muito medo da série fazer alguma cagada, porque Shadowhunters adora fazer uma desgraça. Então quando eles tinham alguma briguinha ou alguma coisa, eu já ficava, meu Deus, eles vão se separar e vão conhecer outras pessoas e vão destruir Malek, socorro. Então sim, Malek, também conhecidos como verdadeiros protagonistas de Shadowhunters, eles ficaram juntos no final, foi endgame, amém. Depois de tantas pedras no caminho, depois de tanta confusão, depois de tanto demônio e tantas coisas, eles ficaram juntos. E não somente isso, a série meio que terminou com o casamento deles, um casamento muito aguardado. E depois ainda tem gente querendo discutir comigo quando eu digo que Malek são os protagonistas de Shadowhunters. Gente, eu amo todos os personagens, mas Malek é Malek.
Mas ó, cá entre nós aqui, eu e você, icônico mesmo foi aquele casamento do Alec que ele desistiu e ficou com o Magnus na frente de todo mundo. Eu nunca superei aquela cena e nunca vou superar. Melhor cena da vida. E quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. É claro que nós teríamos pelo menos um casal de Gossip Girl aqui nessa lista, né? Vocês estão pensando o quê? Me respeitem, que vocês estão falando com a Aline e Bianca, cadelinha de Gossip Girl. E sim, é claro que Chuck e Blair foram endgame nessa série. Se não fosse, meu amigo, vocês não têm noção que eu ia fazer. Nada, porque eu não posso fazer nada, mas sim, eles terminaram juntos no final e não somente isso, eles tiveram um filho. Chuck Bass e Blair Waldorf sendo pais, tá aí uma coisa que eu gostaria de ver na nova geração de Gossip Girl que será lançada esse ano. Pelo amor de Deus, alguém faz isso acontecer? Eles têm uma das histórias mais polêmicas e intensas no mundo da série Teen, um casal que sim, nós sabemos que foram tóxicos por muito tempo, um casal que já fez muita merda, mas eu adoro ver justamente a evolução de tudo isso, o crescimento deles, enfim. A história do Chuck e da Blair é uma das melhores coisas de Gossip Girl. Inclusive, eu quero dizer que se você é fã dessa série, você precisa se inscrever neste canal. Só vou falar isso, não vou falar mais nada. Nos próximos meses, vocês vão saber. Joguei. Devido a tantos altos e baixos, eu duvidei por muito tempo que Cher ficaria junto no final, mas não, eles chegaram até mesmo a se casar, um casamento conturbado, assim como a história deles, terminando até mesmo em prisão. Quem aí lembra? E o último casal é óbvio que Delena não ia faltar nessa lista, até parece que vocês não me conhecem, e eu digo mais uma vez, vocês me respeitem, que eu nunca superei Delena ser endgame no final. Justamente por ser um casal que, mano do céu, era só desgraça. Delena é um dos fãs mais sofredores do mundo das séries. Brincadeira. Tem mais, eu sei, gente. Calma, tem mais. Porém, Delena tinha uma coisa que parecia que eles não iam ficar juntos nunca. Quando eles finalmente mostravam como se a Helena fosse escolher o Damon, ela escolheu o Stefan. E aí, finalmente, quando a Helena percebe que ela é apaixonada pelo Damon, a gente descobre que a Helena estava ligada ali pelo sangue do Damon e tudo que ele falava, ela fazia. E aí, quando finalmente a história tá rolando, a gente descobre que a Helena foi destinada a ficar com o Stefan por causa do rolo ali das duplicatas. Meu Deus, foi muito sofrimento. Acompanhar a relação desses dois na época, mano, vocês não estão ligados. Eu respeito todos os casais dessa série, tá bom? Helena também é um casal muito sofredor, que também aconteceu muita coisa, tá? Mas eu sou cadelinha de Delena e falarei de Delena. Estelena fica para o vídeo de casais que não foram endgame. Nós começamos a série com a Helena completamente apaixonada pelo Stefan, que é o irmão do Damon, mas talvez muitos nem se lembram que o Damon não gostava da Helena no começo, ele queria saber mais da Catherine mesmo, mas eles começaram a trabalhar em uma amizade primeiro, então eles tinham uma troca, eles tinham uma parceria legal. Muitos fãs acabam esquecendo que Delena começou justamente com essa cumplicidade, com essa amizade. É claro que no começo mesmo era essa coisa do Damon vilão, mas logo a gente tem essa amizade sendo trabalhada, e aí depois o Damon percebe que gostava da Helena, mas tem todo um desenrolar da história antes de chegar nesse ponto. É claro que chegou em um momento da história que pra mim não faria sentido a Helena ficar com outra pessoa no final, a não ser o Damon, mas como The Vampire Diaries adorava fazer essas grandes reviravoltas, eu tinha um certo medo de em algum momento eles falarem que a Helena ainda
gostava do Stefan, ou sei lá, deixar ela ficando com o Matt no final. A Julie Plec adora fazer uma coisa aí pra chocar, né? Então nunca se sabe. Mas não, o início do meu sonho deu tudo certo e a Helena voltou, o Damon virou humano e aí os dois aí têm uma vida maravilhosa de humanos juntos. Em Legacy a gente descobre que eles têm uma filha chamada Stephanie, porém ela nunca apareceu em Legacy. É uma personagem que muitos fãs querem que apareça, né? A série mostrou que eles se casaram. Nós temos até mesmo em The Original, se eu não me engano, que mostra ali na porta escrito Helena Salvatore. Então é real. De Helena é real e foi real até o final, até a morte, como a gente viu no final de The Vampire Diaries, né? Que eles reencontram a família e tal, mas aí a gente descobre que eles se casaram. Ai, gente, eu fico muito empolgada com esse casal. Fiquei muito feliz que eles terminaram juntos, apesar de achar uma grande bosta a cena que mostra eles se reencontrando depois de tanto tempo. É muita decepção, porque De Helena sempre foi um casal com muita química e a última cena deles, a última, eles avacalharam. Mas e aí, você curtiu a lista? Comenta aqui embaixo qual casal faltou, porque eu sei que faltou muito, mas muito casal. É claro que tem apenas casais de séries que já terminaram, porque, né, tudo pode acontecer no meio da série. A gente só sabe quando um casal foi endgame, quando a série termina. E eu sei que faltaram muitos casais, inclusive um dos meus casais preferidos do mundo das séries, mas não vou dizer qual que é. Então comenta aqui embaixo que você quer parte 2, que eu vou fazer com todo o amor do mundo, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda e muito pro YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas. Aproveita aí e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!